conectados com tudo, desconectados de Cristo. Isso é um retrato da geração atual. Está conectada com o mundo todo, está conectada com todas as pessoas, está conectada com todas as informações, mas aos poucos vem se desconectando de Cristo. Eu creio que essa imagem você consegue ver muito claro isso. Uma pessoa conectada com toda a modernidade, com tudo que há do digital, porém a conexão com a videira verdadeira está sendo perdida, ou seja, existe uma desconexão com aquilo que é fundamental, mas eu creio que Deus ele vai trabalhar nos nossos corações e aqui nós estaremos mais do que conectados uns aos outros, nós estaremos conectados com Cristo hoje e eternamente. Você se abre para isso no seu coração, fala assim, em nome de Jesus, a minha conexão com a videira verdadeira, fala, será eterna. Olha quem está ao seu lado e comece já a ativar isso no coração, no espírito, diga, nós estamos conectados à videira verdadeira, enxertados nessa oliveira. Diga isso com fé, com ousadia. Quantos têm uma boa expectativa do que Deus vai falar nessa manhã, digam amém. Amém. Vamos estar todos bem atentos então, em nome de Jesus. O texto base de toda esta série está lá no livro de João, no capítulo 15, verso 1 em diante, onde Jesus ele fala, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, presta atenção no que Jesus está falando, ele corta. Aquele que não dá fruto, Jesus fala que é retirado, é cortado. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e queimam. Verso 7. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no amor. Se guardardes os meus mandamentos, e nós finalizamos aqui no 10, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Que essa palavra possa edificar o seu coração, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, vamos falar com Jesus mais uma vez nessa manhã. Pai, obrigado por este momento, obrigado, Pai, por tudo que estamos vivendo neste domingo, obrigado pelo louvor, pela adoração, pelo momento de sementeira. Obrigado, Jesus, porque nós podemos sentir o Teu Espírito nos movendo a um lugar de gratidão, a um lugar de exultação, de exaltação, Jesus. E durante toda esta manhã, Pai, nós podemos perceber que o Seu trono está manifestado. E agora não será diferente. O Senhor continua falando, o Senhor continua nos assistindo, o Senhor continua, Pai, aqui manifestado em nosso meio. E agora, através da Tua santa palavra, o Senhor há de alimentar os nossos corações. Eu falo agora, Senhor, aqui publicamente em oração, para que não seja eu, mas o Senhor em mim, Jesus. Essa é a nossa oração, essa é a minha oração. Que não seja eu, Fernando, mas o Teu Santo Espírito, Pai, a falar, a direcionar. Esta nova série, Pai, nós nos abrimos para entendermos que a conexão verdadeira que nós precisamos ter, Pai, não é com uma rede social, não é sequer um com os outros, mas é com o Senhor, Jesus. Fala-nos, Pai, ao longo de todo o mês de março, fala-nos, Jesus. Exorta-nos, Pai, ajuda-nos, corrige-nos, Jesus, e que nós possamos, Pai, com mais esta série, Jesus, estarmos mais parecidos contigo, mais próximos de Ti, com o caráter mais aprimorado, com o nosso espírito mais nutrido, porque é isso que o Senhor faz através da Tua santa palavra. Assim nós oramos, assim nós cremos em nome de Jesus, e aqueles que recebem tudo que Deus tem nesta manhã, digam amém. Vamos louvar Jesus dando uma linda salva de palmas a Ele. Glórias a Deus. Meus irmãos amados, família bendita, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu quero iniciar essa série fazendo um breve retrospecto desse mês. Nós estamos no terceiro mês do ano, é algo ainda iniciar, estamos finalizando o primeiro trimestre, mas nós ainda estamos
no começo do ano de 2026. Portanto, ainda há muito para Deus fazer, trabalhar e nos direcionar. Nas últimas semanas, Deus nos conduziu desde janeiro, fevereiro principalmente, Deus nos conduziu a um caminho muito sério. Nós falamos aqui, e eu falava da parte de Deus, sobre mudança, sobre responsabilidade, sobre decisões. Deus falou sobre compromissos, mas existe uma pergunta que o Espírito fazia dentro de mim nos últimos meses, enquanto eu estava ali pregando, preparando as mensagens e o Espírito trabalhando. E essa pergunta eu quero trazer hoje para você de uma forma mais ampla. E talvez seja a pergunta que muitos fazem, que é: como que eu sustento, Bispo Fê, tudo isso que Deus tem me falado? Porque eu sei junto com você, porque eu tenho a mesma carne que você, os dias são difíceis, o mundo se levanta, o mundo espiritual, ele age contra nós, é isso que diz a palavra de Deus. Então como que nós sustentamos no dia a dia tudo que Deus tem nos falado? Como que nós vamos sustentar no dia a dia todas essas direções, todas essas exortações, todos esses confrontos que Deus tem nos falado? Porque você sabe que tomar decisão espiritual, ela é importante, talvez seja a coisa mais importante, que ou a mais importante, primeira, é você tomar uma decisão espiritual. Mas eu tenho que dizer isso como seu pastor, como aquele que lhe ama. A vida cristã, ela não é construída apenas de momentos onde nós estamos ali tomando decisões debaixo de um mover. Eu falava sobre isso domingo passado. Nós precisamos selar isso. E quinta-feira agora eu falava sobre nós sustentarmos isso, sobre nós permanecermos. A nossa vida cristã, ela é construída, e eu volto um pouquinho na quinta-feira passada, como eu ensinei, ela é construída quando nós aprendemos a proteger, é isso que Deus falava quinta-feira, a proteger. Deixa eu abrir um parênteses, você que talvez não tenha ainda o costume ou o hábito de ouvir as mensagens semanais, de quinta, de segunda-feira, mas principalmente quinta, quando nós instruímos ali de forma, através da palavra, crie esse hábito nesse ano de 2026, porque tudo que Deus está falando é sempre linkado. E na quinta-feira Deus nos ensinou. Domingo aqui nós tivemos um curso extraordinário, onde pessoas vieram aqui à frente, experimentaram de um toque do Espírito Santo, experimentaram da manifestação de Deus, ligaram aqui com os bispos, pastores, com o presbitério da igreja, sabe, as suas decisões, selaram algo à mesa. Foi isso que Deus nos falou no domingo passado. Mas na quinta-feira eu falava: gente, nós precisamos saber proteger as nossas decisões, nós precisamos saber proteger aquilo que nós acordamos com Deus, e isso é um lugar de permanência. Então, tudo aquilo que nós decidimos debaixo de Deus, nós precisamos entender que no meio do caminho, Satanás, é o que diz a parábola de Marcos, ele vem e tenta roubar a semente. Mas o meu alerta pastoral, ele continua ainda nessa manhã, e vai ser assim ao longo desta série, para que todas essas palavras não fiquem apenas como boas pregações no seu coração. E esse é o meu alerta da manhã, para que aquilo que Deus falou em janeiro, como palavra profética, a série que nós acabamos de terminar sobre o ano mudar, quando nós decidimos mudar internamente, o que Deus falou domingo passado sobre um lugar de estarmos à mesa, onde decisões viram aliança, que isso não fique, que essas palavras, essas séries não fiquem só no campo de uma boa pregação, ou de algo que Deus falou naquele domingo, naquela quinta-feira, mas eu preciso te alertar para que você venha gerar transformação, e Deus quer gerar transformação no seio da igreja. Amém, Cristo vive? Deus não nos coloca sentados aqui como Ele fazia no passado. Aqui nós sentamos numa boa poltrona. No passado Ele sentava o povo na mata, na montanha, na relva, e Ele ia ensinando. Deus não nos assenta para que nós ouçamos um bom sermão e fiquemos nisso. Deus quer que a palavra gere transformação em nós. Então esteja atento ao que Deus está fazendo, ainda como eu disse, nesse início de ano. Por isso então hoje, agora apontando para frente, nós iniciamos uma série de mensagens, e nós vamos juntos, igreja, continuar a entender qual é a vontade de Deus para nós. Me ajuda, eu estou ainda na introdução, me ajuda em nome de Jesus a despertar, porque Paulo diz: desperta, ó tu que dormes. Desperta esse abençoado falando assim: Deus quer que você compreenda a vontade dele, para a sua vida. Fala assim: e isso vem através da pregação, através da homilia, através do sermão. Diga isso a quem está ao seu lado com muita ousadia. Amém. Então, ainda nessa introdução, quero dizer que nós vivemos na geração mais conectada da história. E é isso que eu falava ontem, convidando você para estar aqui nessa manhã. Sabe, as pessoas estão conectadas com as redes sociais, as pessoas estão conectadas com mensagens, conectadas com todo tipo de conteúdo, notícia. Hoje, um chinês aperta um coreano, um japonês, seja qual a etnia, ele aperta um botão lá e você já está sabendo o que aconteceu aqui. O Trump se levanta lá, assina um acordo ou briga com alguém, você sabe imediatamente. Começa uma guerra, um rumor de guerra ou qualquer outra coisa aconteceu
algum evento cultural lá nos Estados Unidos, você sabe imediatamente. Antigamente não era assim, mas esse mundo cada vez mais conectado nos permite hoje termos acesso praticamente de forma imediata com tudo que está acontecendo. Eu me lembro quando meu pai fazia suas viagens internacionais, quando ele ainda estava atuante como diretor das suas grandes multinacionais. Meu pai viajava, às vezes levava minha mãe junto, e para nós falarmos com ele, quando nós éramos criança, aquilo era quase era um desafio, né? Era muito difícil falar, não havia internet. Eu sei que hoje a gente se esquece um pouco, deixa eu lembrar como é que era. Não tinha internet. Ele tinha que ligar numa hora do dia, né? Pagava os tubos lá para conseguir uma ligação, para falar alguns minutos com a família. Você já tinha que esperar aquele momento, falava rapidinho cada um, porque a ligação era muito cara, estava lá do outro lado do mundo. Então, com a internet hoje é muito fácil. Hoje a gente fala com qualquer pessoa. Hoje pessoas estão nos assistindo. Para pensar, pessoas estão nos assistindo do outro lado do mundo. O que é isso? Isso é o poder dessa conexão da modernidade digital que nós estamos vivendo. Só que ao mesmo tempo, como nós vivemos na era da conexão máxima, eu preciso dizer para você, nunca houve tanta gente espiritualmente desconectada de Deus. Sim ou sim? Nunca houve tantas pessoas. Parece que quanto mais a nossa atenção foi dada aos aparelhos eletrônicos, eu vou falar muito sobre isso nessa série, por isso que eu falo, mas fique atento, não só hoje, mas não perca nenhum dos próximos capítulos, episódios. Quanto mais parece que a gente vai se conectando com o digital, com pessoas, muitas pessoas vão se desconectando de Deus, muitas pessoas se desconectam de Deus. Por isso que em João 15 é um dos textos talvez mais profundos de toda a Bíblia, quando o assunto é vida espiritual. Jesus ele não está ensinando apenas moralidade, preste atenção, quando Jesus chega em João 15 e começa a dizer, eu sou a videira, ele está nos ensinando como que a vida espiritual funciona. Então o que nós lemos ali em João 15, do 1 ao 10, é uma verdadeira direção do Espírito Santo, através das palavras de Jesus, de como que nós vamos viver e desenvolver a nossa vida espiritual. Você sabe que Jesus ele usa uma parábola, não é uma parábola, mas uma analogia simples com a videira, com os ramos ligados ali na videira. Você sabe que quando Jesus ele usa esta imagem para ilustrar para os seus discípulos, para aquele povo, sobre a vida espiritual cristã, ele escolhe essa figura. Por quê? Porque não é uma figura qualquer. Jesus era muito intencional, sábio, afinal de contas era o próprio Deus, e tudo que ele estava falando ali estava diante de uma sabedoria divina. Então ele escolhe a imagem da videira porque todo o povo daquela época entendia muito bem como funcionava ali as questões de uma videira. A videira, só para trazer essa ilustração, ela era uma planta muito comum ali na época de Israel. As pessoas elas sabiam exatamente como funcionava. E diferente de outras árvores fortes e independentes, a videira ela é uma planta totalmente dependente de conexão. Fala comigo conexão, porque nós vamos falar isso ao longo de toda essa série. A videira ela é dependente de conexão. O ramo ele não tem uma vida própria. Ele precisa de uma raiz. Ele não tem uma raiz própria. Ele precisa de uma seiva que não vem dele mesmo, o ramo, mas que vem o quê? Vem da videira. E Jesus estava explicando isso através dessa analogia com a videira, trazendo isso para a vida espiritual. Se um ramo ele for separado da videira, ele morre. E como que ele morre? Não é aos poucos. Você sabe que o ramo, quando ele é separado da videira, ele seca imediatamente. Ele pode até continuar, presta atenção no que eu vou dizer agora. Você tirar o ramo da videira, ele pode continuar com uma aparência de que está vivo. Ele pode parecer que está vivo, mas ele já secou, ele já morreu imediatamente. E entenda por que eu dei uma pausa aqui. Porque muitos crentes estão com esta aparência de estarem vivos, mas já se desconectaram da videira, portanto estão mortos. Ele tem uma aparência, mas já morreu há muito tempo, porque não tem mais seiva fluindo ali naquele ramo. Então, sem a seiva da videira, o ramo ele perde a sua força. Sem a seiva da videira, o ramo ele perde o seu vigor. E principalmente, ele vai perder a capacidade de fazer o que, igreja? Produzir fruto. Então, é o que eu disse, ele tem um aspecto de que está vivo. É que nem a igreja, né, de Sardes. Parece que vives, mas está morta. Porque já tinha se desconectado, estava rodando ali para fazer a carta de Apocalipse, alertando a igreja de Sardes. Então, o ramo que foi tirado da videira, ele pode parecer ainda que está vivo, mas ele não tem mais a capacidade de produzir fruto. E assim estão muitos cristãos nessa geração. Além disso tudo, para eu fechar a introdução, quem cultivava
videira sabia que os ramos precisavam permanecer, é o que Jesus fala, ligados àquela planta principal, para que toda essa seiva circulasse constantemente. E era essa seiva que levava o quê? Nutriente. Era essa seiva que levava nutrição e força para que os cachos depois de uvas pudessem crescer, se desenvolver e pudessem dar muito fruto. Então quando Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, ele está dizendo algo muito profundo. Ele está dizendo assim, vida espiritual não funciona sem mim, é o que Jesus estava dizendo. Vida espiritual não funciona sem conexão à fonte. Então nós não temos uma vida espiritual em nós mesmos. Eu fecho a introdução dizendo isso para você. Igreja, a minha vida espiritual, ela não é uma vida autossuficiente, onde eu mesmo me nutro, não tem como. Porque isso não é vida espiritual. Era esse o ensinamento talvez maior que Jesus estava ensinando. Não temos vidas espirituais em nós mesmos. A nossa força, a nossa fé, a nossa transformação não é fruto daquilo que nós produzimos. A nossa transformação não é fruto da nossa capacidade humana. Eu não me transformei por conta da faculdade que eu fiz, do MBA, da onde eu estudei, das línguas que eu falo, nada disso. A nossa capacidade humana, ela não nos transforma. Mas a nossa transformação, ela vem de quando nós estamos permanecendo em Cristo. Então, assim como o ramo ele depende da videira para viver, o cristão ele depende de Cristo para permanecer vivo. Fala isso com a sua boca. O cristão depende de Cristo. A própria expressão e a palavra já fala, né? Etimologia, cristão. Ou seja, nós somos de Cristo. Ou seja, o cristão é um tipo de Cristo. Ele depende de Cristo para viver. Sem Cristo, um cristão está morto. Sem Cristo não há cristão. Sem Cristo não há vida, não há salvação, não há vida espiritual. Então, diga mais uma vez, o cristão depende de Cristo para permanecer vivo. Então é por isso que Jesus, ele não disse apenas, olha, venham a mim. Jesus, ele fala, se você for contar quantas vezes de João 15:1 até João 15:10 que nós lemos, eu não contei, mas com certeza mais de 5 vezes, muito mais de 5 vezes, Jesus falou e usou a expressão permanecer. Permaneçam, permaneçam, permaneçam. Por quê? Porque ele não disse apenas venham até mim, ele disse permaneçam em mim. E aqui está o fechamento da minha introdução e que vai dar norte para toda a nossa série. Não é sobre nós termos tido um encontro com Cristo apenas, é sobre nós, fala comigo, permanecermos em Cristo. E esse talvez seja a luta maior da geração atual. Talvez esse seja o desafio maior da geração atual. Não conhecer Jesus, como diz a tradição evangélica religiosa, aceitar Jesus, mas permanecer em Jesus. Hoje tudo é muito descartável, até mesmo a vida espiritual. Então as pessoas encontraram Jesus num culto, mas depois de 1, 2 meses, talvez depois de 2 anos, é a média hoje, a pessoa já está se desconectando. E eu vou explicar para você o porquê isso acontece, qual que é o fenômeno que nós estamos vivendo nessa geração de pessoas conectadas com tudo, mas desconectadas de Cristo. Então Jesus, ele é muito claro, não é só sobre vir a mim, ele fala, permaneçam em mim, porque vida espiritual, ela não é um encontro ocasional com Deus, não é algo, como eu disse há 2 semanas, eu tropecei na guia e está tudo certo, não é assim que funciona. Vida espiritual, igreja, ela precisa de conexão contínua com a videira. Quando estão entendendo o que o Espírito está dizendo nessa introdução, digam amém. Então diga com a sua boca, vida espiritual precisa de conexão. Vamos juntos? Vamos juntos? Precisa de... Não, todo mundo tem que fazer com a mão, senão não pega. A sorte só pega quando faz todo mundo. Precisa de... Tô brincando, tá? Quem entrou aqui hoje falou, o pastor falou que pega a sorte. É só para você estar engajado e acordado, tá? A nossa sorte tem nome, Jesus Cristo. Ele é a nossa salvação, a nossa herança, amém? Nós precisamos de conexão com Cristo. Isso é vida espiritual. Se eu não tenho essa conexão com Cristo, eu não tenho vida espiritual, essa que é a verdade. E a geração atual se auto-engana, achando que porque vai, talvez um dia ou outro num culto, não, estou conectado com Cristo. Deixa eu te falar uma coisa. Quem vai aos domingos em um culto, você está pregando contra cultuar. Pelo contrário, Hebreus 10:25, não deixemos de congregar como é costume de muitos, de alguns. Antes, façamos admoestações, quanto mais que vede que o dia se aproxima. Então eu não sou louco de pregar contra a Bíblia. O culto e cultuar faz parte da vida cristã, mas eu tenho que alertar que muitos que apenas cultuam não encontraram Cristo, encontraram apenas
A tradição. Encontraram apenas, como eu digo, um hobby. Se Jesus ele é só alguma coisa que você encaixa de domingo de manhã, algumas horas, e você não tem mais conexão com ele, então não é um salvador, ele é apenas um hobby na vida da pessoa. Então, Deus ele nos chama aqui na Cristo Vive para nós desenvolvermos a nossa salvação. Deixa eu falar, você que está chegando, eu não vou ficar pregando para você aqui coisas que vão fazer carinho no seu ego, afagar o ego, como dizem. Eu vou pregar coisas que vão confrontar muitas vezes, não o meu confronto, mas o confronto da palavra, que vão confrontar o seu eu para que você de fato desenvolva uma salvação com temor e tremor e para que você permaneça conectado naquele que é a fonte de toda a seiva espiritual da sua vida, que é Cristo Jesus. Quando estão entendendo isso, digam amém. Você sente paz no seu coração? Porque nós somos uma igreja que é emancipada constantemente. Que é isso? Eu não tenho aqui uma pregação controladora de que se você sair daqui, se você for para lá, se você fizer sei lá o quê, amado, você é livre em Cristo Jesus, e eu como seu pastor que te amo, vou te exortar em Cristo Jesus, para que você venha viver um evangelho saudável com esse Deus. Agora, eu também não vou dizer aquilo que você não quer ouvir, eu vou dizer aquilo que você precisa ouvir. Porque se fosse para dizer o que muitos querem ouvir, eu estaria falando, meus lindos, estaria pregando como prega o povo hoje. Uma mensagem que não traz, é um ursinho carinhoso do reino gospel, que não traz transformação. E esse é o meu inconformismo como um pastor verdadeiro, meu amado. Qual é a qualidade dos crentes atuais? Qual é a qualidade? Cadê o evangelho que gera transformação? Porque se uma pessoa chega até Jesus e continua igual, alguma coisa está errada. E eu posso assegurar você, não é do lado de Cristo. Está errado aonde? Está errado com a igreja, com o sistema, com o que se tornou o meio atual protestante. Então, a palavra de Deus, ela vem para que nós possamos permanecer em Cristo. E a permanência em Cristo, ela vem com uma mensagem forte, com uma mensagem verdadeira. Diga, graças a Deus por isso. Você sabe que, sem vanglória alguma, mas nós todos aqui deveríamos dar graças a Deus, porque nós estamos numa igreja onde a Bíblia é aberta. Isso é raridade nos dias de hoje. Só a Marli? Glória a Deus, igreja. Olha, a Bíblia está aberta, nós estamos estudando a palavra. Isso aqui é uma dádiva. Eu não estou aqui contando as histórias da minha vida, o meu storytelling que vai engajar você. Eu estou aqui com a Bíblia aberta falando sobre as coisas do reino. Porque é isso que gera transformação. A história da minha vida só é interessante, mas não transforma ninguém. Por isso não é sobre mim, é sobre o que Jesus quer fazer através da sua palavra. Você está pronto para o primeiro tópico desta série que vai transformar a sua vida, a sua casa, a sua família e a sua vida com Cristo? Diga amém. Amém. A vida espiritual não é esforço, é conexão. E aqui já está o que grande parte da religião acha. Eu preciso me esforçar, Bispo Fê, eu preciso pagar o preço. Então vamos falar de uma vez por todas que tiramos Jesus, tiramos Cristo do cristianismo. Porque se eu preciso pagar o preço, eu estou falando que aquele que veio pagar o verdadeiro preço, cumprir a lei, não serviu de nada. Então tiraram Cristo do cristianismo. E é um cristianismo sem Cristo. Então vamos entender, a vida espiritual ela não é esforço. A vida espiritual é conexão. E não é a conexão com Zuckerberg, só diga-se de passagem. É a conexão com a videira, amém, igreja? João 15, no verso 5, agora a gente vai começar a ver verso por verso. Ele diz, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim. E eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa mensagem ela é muito importante, eu quero que você repare que Jesus não diz que nós somos, presta atenção no que eu vou dizer, Igreja Cristo Vive São Paulo, em nome de Jesus. Jesus não está dizendo que nós somos operários trabalhando para Ele. O que Jesus está falando, e deixa eu só fazer um parênteses, porque no Brasil grande parte da população tem essa mentalidade de trabalhar para alguém. Eu não tenho nada contra o trabalho, mas é uma mentalidade que nós temos. Mas a palavra está nos ensinando que não é sobre trabalhar para Jesus. O que Jesus está falando é que nós, quando estamos conectados nele, nós não trabalhamos mais para ele, mas nós trabalhamos com Jesus. Consegue entender? O nosso trabalho não é em vão, quando nós estamos trabalhando com Jesus. Então nós precisamos entender, porque não é sobre um esforço humano. Não é sobre você pagar o preço, sobre você subir no monte, sobre você passar tantas vezes pelas águas, sobre você fazer as novenas, para você ir marchar, para você fazer... Não é sobre isso, porque tudo isso era sombra do bem vindouro, o bem já veio, Jesus Cristo. Estamos na nova aliança, no bem real. Então é lógico que isso não tem esforço. Tem um esforço do dia a dia. Tem um esforço que você tem que, matar a sua carne. Agora, essa é a sua parte. Agora, espiritualmente, eu preciso conquistar a minha salvação. Isso é heresia, isso é pecado. A salvação é por graça e foi nos dada antes da fundação do mundo, por Cristo Jesus e consumado na cruz. E hoje nós vivemos pela fé em Cristo Jesus.
Paulo vai dizer isso em Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus, não vem do homem. E ele continua no próximo, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, fechando esse parênteses, eu quero dizer que Jesus, ele está nos dizendo que como ramos, nós devemos estar ligados a ele. E isso muda tudo, igreja. Porque o ramo, ele não produz fruto tentando, presta atenção, o ramo, ele produz fruto permanecendo ligado, não é se esforçando, não é tentando atrair ceifa, ele produz fruto quando ele está conectado, o fruto acontece quando ele está permanente, essa palavra aqui precisava vir, quando ele permanece em Jesus, na videira. Então o problema de muitos cristãos é exatamente isso. Eu preciso alertar você nesse início de série, nesse início de mensagem. O problema de muitos cristãos hoje é que eles estão tentando viver a vida cristã como? Pela sua própria força. Estão tentando fazer o seu próprio sacrifício. Estão tentando com o seu próprio braço forte, mas a Bíblia diz, não é por força nem por poder, é pelo meu espírito, diz o Senhor. O salmista diz, se não for o Senhor a edificar a casa, em vão trabalha aqueles que edificam. Se não for o Senhor a edificar a cidade, guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então veja, se não for algo espiritual, o meu trabalho humano, e por que grande parte do povo cristão está cansado? Porque está tentando edificar-se a si mesmo com suas próprias mãos. Mas o ramo não se auto-edifica. O ramo não fica tentando, o ramo, ele de forma natural, conectado à videira, ele produz fruto, porque a seiva flui por ele de forma natural. Quantos estão entendendo essa analogia que eu estou fazendo, que é a mesma que Jesus fez no passado? Então as pessoas estão tentando melhorar o comportamento, as pessoas estão tentando se controlar suas atitudes, estão tentando vencer o pecado, estão tentando produzir fruto. Só que qual que é o problema de tudo isso? Ah, bispo, então não tenho que me controlar. Não é isso, eu estou falando que você não, mas muitos estão tentando fazer isso sozinhos. Estão tentando viver as suas vidas desconectados da fonte. Só que Jesus, ele disse algo muito claro. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. E isso é confrontador, porque Jesus, ele não disse, sem mim vocês podem fazer poucas coisas. É isso que Jesus disse? Sem mim vocês podem fazer algumas coisas. Jesus não disse isso. Jesus disse, sem mim nada. Ou seja, se eu não estou em Cristo, eu não tenho resultado algum na vida. Aí é o empresário que se cansa, porque ele está tentando, mas o mercado, mas e a bolsa, e não sei o quê. Entenda, sem Jesus não é que você vai ter algum resultado, você não tem resultado algum. Aí alguém vai dizer, mas o meu negócio está crescendo. A Bíblia diz que é você colocar num sactel furado. Porque não tem a essência, não tem seiva. Mas os meus resultados, não confunda resultado com fruto. Aprenda isso. Se fosse falar sobre resultado, Moisés era o bichão para falar que saiu água da rocha. Saiu água da rocha. Deu resultado, mas não deu fruto, porque não era o que Deus queria que acontecesse. Então a geração de hoje fica olhando resultados humanos e ficam transferindo para Deus. Se Moisés fosse dessa geração, talvez ele poderia falar, mas vocês estão falando de mim? Eu bati na rocha e saiu água da rocha. É, Moisés, só que você deixou de entrar na terra porque você deixou a sua ira, a sua carne ali, sobressair, quando não era para bater na rocha, mas era para falar. Deus queria mostrar o poder da palavra, o poder da fé para Moisés, para que o povo aprendesse e pudesse ver Deus agindo de uma forma diferente. Mas Moisés, na sua irritação, bate na rocha. Vocês sabem do que eu estou pregando aqui? Vocês conhecem essa passagem? Moisés bate na rocha e saiu água, ou seja, deu resultado. Então não venha falar para mim, mas está dando resultado. Resultado não é a mesma coisa que fruto. Fruto vem quando você está ligado à fonte. Quantos estão ouvindo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Porque hoje, não, olha, deu resultado. Olha só, eu vou mostrar os resultados. Eu não estou aqui avaliando com métricas humanas. Nós precisamos ir com as métricas bíblicas. Jesus falou, amados, sem mim nada podeis fazer. Então, sem conexão com Cristo, a fé, ela vira um esforço. Sem conexão com Cristo, a fé vira religiosidade. A religião, ela vira cansaço. A caminhada com Cristo fica penosa. Aí Jesus fala, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E a pessoa está levando um peso, por quê? Porque está tentando fazer na própria força. Então a vida espiritual, ela não nasce da força humana. A vida espiritual, ela nasce quando nós estamos conectados à videira verdadeira. Quantos estão entendendo isso? Digam amém. Então diga, eu preciso permanecer. Essa é a palavra de toda a série, permanecer na videira. Por quê? Porque os crentes modernos não conseguem permanecer. Tudo é descartável. A vida espiritual se tornou descartável. Chegamos a essa era. Paulo fala, e ele alerta que no final dos tempos, o que Paulo fala? Ele fala assim, não suportarão a sã doutrina. Não é isso que Paulo diz? Não, terão como coceira nos ouvidos.
Eles não vão suportar a sã doutrina. É isso. Nós chegamos num tempo onde as pessoas não suportam a sã doutrina. Segundo ponto, tenho muito para falar da parte de Deus. O maior perigo da vida cristã é esse. Qual? Se desconectar. O maior perigo, aqui talvez seja o maior alerta. Por quê? Porque com Jesus você já vai viver dias difíceis. Porque ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Não pense que Jesus ele vai trazer a sua vida para viver uma vida só de flores. Você vai ter dias desafiadores. Jesus falou, vocês vão ter aflições no mundo. Agora tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Agora, desconectados de Jesus, meu amado, não tem como. É impossível. Olha o que ele disse no verso 6. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo, e secará, e apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Então Jesus está revelando algo muito sério. O maior perigo da vida espiritual não é um escândalo repentino. O maior problema da vida espiritual não é, deu um escândalo aí, bispo, aconteceu uma coisa, sabe, o vocário do gospel, saiu um escândalo, está todo mundo falando. Esse não é o maior problema. Não estou dizendo que não seja um problema, um escândalo. Só que a Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis, não é o que diz a palavra? Mas ai de quem vem o escândalo. Os escândalos são inevitáveis. Só que eu quero que você entenda, o maior perigo da vida cristã não é o escândalo propriamente dito. O maior perigo da vida cristã é uma desconexão que acontece gradual. Vai aos poucos, começa assim, soltou um raminho, soltou outro, soltou outro, soltou outro. É que nem botão de camisa de gente gorda, que vai estourando um a um assim, Puh. Você nunca passou por isso? Eu já passei. Puh. Estoura um, aí você fala, Jesus, amarra ela, Senhor. Pum, vai o outro. Não vai, e vai. Então, as pessoas estão que nem botão de camisa de gente obesa. Pode falar de obeso ou a sociedade obesa vai me processar? Porque não pode falar de nada hoje. Vai me processar, né? Você não tem lugar de fala. Pega minha foto de 2 meses atrás para ver como é que eu estava. Não, já faz um ano. Já faz anos. Olha só. Vai se desconectando um pouco. Tac, tac, vai soltando. Então não é algo repentino, não é um escândalo imediato. Mas é uma desconexão gradual. A imagem está aí na tela. Olha só. Vai desconectando. Você consegue ver? Já vai soltando um raminho. Já vai soltando uma raiz. Já vai soltando. E quando vê, já desconectou total. Então eu tenho falado sobre isso. Ninguém se afasta de Deus de uma vez. Isso acontece aos poucos. Esse é o alerta para a igreja moderna atual. Por isso que eu falo, você que está em casa, compartilha isso. Com aquele seu irmão em Cristo, que já apostou toda a fé. Aquele seu irmão em Cristo que já não quer saber mais. Eu gravei o vídeo, cadê o Luizinho? Em nome de Jesus, essa semana, hein, comprometido. Sobre a geração atual, que está fazendo trends falando de como era quando ministrava, quando estava na igreja. E agora está se vangloriando porque se desconectou da... Amado, é o Satanás puro falando. Em forma de trend, em forma de qualquer coisa. Mas é o Satanás falando. A geração atual, eu tenho falado sobre isso. Diminui a oração. Depois, já vem de forma esporádica. Depois a sensibilidade espiritual se perde. Depois o coração esfria. E quando a pessoa, ela percebe, ela já está vivendo uma vida espiritual superficial. O ramo já saiu aí parece que está vivo. Tem a aparência de que vives. É sabor espiritual, né? Sabor crente vivo, mas já está morto. Já morreu faz muito tempo. Você olha aquele ramo e você fala, parece que vive. Mas já não vive mais. Por quê? Porque já não está conectado à seiva, já não está conectado à videira. Perdeu a sensibilidade espiritual. Depois o coração já se esfriou. Quando a pessoa se dá conta, ela já está vivendo uma vida espiritual superficializada. Por isso que o Senhor Jesus, ele repete várias vezes, depois a gente vai contar, mas ele diz várias vezes, permanecer em mim, permanecer em mim. Se não permanecer em mim, permaneçam em mim. Essa é a mensagem de João 15. E é por isso então que as pessoas do nosso tempo estão se desconectando de Deus, porque elas começaram sem ir num culto, começaram porque o trânsito, porque o preço da gasolina, porque a hora do culto, porque isso, e aí vai dando desculpas, vai acumulando desculpas. Mas o meu filho não fica na sala, mas o meu filho tem TDAH, o meu filho tem não sei o quê, a minha filha não sei de onde, e vai tudo. No passado todo mundo vinha com os ramelentos, punha debaixo do braço, escutava o culto, as crianças corriam e estava tudo certo. Hoje em dia não, o que vão pensar de mim? Amado, traga seu filho do jeito que ele vai, venha para a igreja. Exponha o seu filho a esse ambiente. Pare de ficar dando desculpa. Porque depois você não pega lá na frente a curva. Mas hoje a gente vai dando desculpas para justificar essa nossa desconexão. Foi exatamente sobre isso que eu falei no vídeo da Bolha Gospel. As pessoas estão cansando e já está começando a acontecer com os influencers. Mas isso vai acontecer com grande parte da igreja moderna. Porque
aquilo já não sustenta mais, porque se desconectou aos poucos, se foi desconectando. Então isso é muito revelador, meu amado. A gente precisa entender que as igrejas estão cheias, eventos estão cheios, conferências estão cheias, conteúdo gospel, mas aquilo tem a aparência de que vive, mas muitas vezes já está morto, porque já não está conectado a Cristo. Se não tem Cristo, não tem nada a ver. Mas está dando resultado, mas não é fruto. É só um inchaço, é só espuma. Não tem nada a ver com a verdadeira transformação. Então a pergunta que precisa ser feita é: onde que está a transformação? Porque existe uma diferença muito grande você encontrar, como diz na introdução, um ambiente gospel, do que você encontrar a fonte verdadeira, que é Jesus. Os ambientes, eles empolgam, as atmosferas empolgam, a música empolga, o evento empolga, mas, amado, a empolgação não sustenta a alma. Uma hora a pessoa vai cansar porque ela não está conectada à fonte. Isso aqui é ouro que eu estou pregando para a geração atual. Para que nós não venhamos a cair nisso, em nome de Jesus, igreja. Quando o evangelho ele é reduzido a uma filosofia, presta atenção nisso. O evangelho não é mais uma filosofia. Eu tenho essa, eu tenho aquela outra, e eu tenho também o evangelho na bandeja. Amado, quando o evangelho ele é reduzido a uma mera filosofia, as pessoas elas vão se cansar. A vida vai se tornar pesada, cansativa. Porque essa empolgação da filosofia vai passar. Não teve o encontro, não teve a conexão. Por isso nós precisamos de conexão verdadeira. Olha o que Jesus disse, vamos ler. Em João 6,35, declarou-lhe Jesus, ou pois Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o meu Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Amados, quando alguém encontra Cristo de verdade, a alma encontra saciedade. Quando alguém encontra Cristo de verdade, não estou falando do sistema religioso, eu não estou falando do evento, eu não estou falando da bolha. Eu estou falando, alguém encontra, essa pessoa não se cansa. Por quê? Porque o evangelho para ele não é uma mera filosofia. E daqui a pouco eu cansei dessa, deixa eu procurar a próxima, deixa eu procurar. E daqui a pouco, prevendo a curva dos próximos anos, você vai ter uma grande evasão desses cristãos que são fakes, que não são cristãos de verdade, que encontraram só a religião. Eles vão estar migrando, e eles vão cair lá no islamismo. Pode prever a curva. Porque nada mais vai saciar eles. E aí tenta essa, tenta aquela outra. Por quê? Porque nunca teve a conexão verdadeira com Jesus. E é exatamente por isso que Jesus está insistindo em João 15. Permaneçam em mim. Sistemas empolgam, mas só Cristo vai sustentar a sua alma. Em nome de Jesus, entenda isso para hoje e para todo sempre. Fala comigo, o sistema pode empolgar. Fala, o evento empolga. Fala, o gospel empolga. Fala, só Jesus sustenta a minha vida. Ele é a videira verdadeira, igreja. Ele produz em nós fruto. Sem Ele, nada podemos. Terceiro ponto de hoje. Permanecer é cultivar comunhão com Cristo. Isso é permanecer. Então, mostre os frutos. O que Jesus falou? Pelos frutos se conhece a árvore. Então, nós precisamos permanecer. E o que é isso? Cultivar uma comunhão com Cristo. Jesus ele não disse, mais uma vez eu volto na minha afirmação da introdução. Jesus não disse, venham apenas até mim. Jesus falou várias vezes de forma categórica, de forma insistente: permaneçam em mim. Por que você acha que Jesus falou tantas vezes: permaneçam? Porque ele sabia já que muitos vão, mas poucos permanecem. João 15,7 diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. A gente gosta do finalzinho, né? O crente atual fala: mas a Bíblia diz, pedireis o que quiserdes e vos será feito. É o sabichão, alecrim do reino gospel. Só que você precisa começar a ler o texto todo. A Bíblia diz isso para aqueles que permanecem. Agora, o crente que visita, o crente que vai de manhã, não sei aonde, vai à tarde, não sei aonde, e uma hora também encaixa, eu também estou lá, eu vou pedir o que eu quiser, e eu vou lá buscar a minha bênção. Essa mentalidade consumista da igreja atual, aí põe Cristo na parede e fala: mas ele falou que se eu pedisse o que eu quisesse, ele me seria dado. Primeiro, você precisa permanecer nele. Agora, você não permanece, você não faz a vontade dele. E aí você quer vir e colocar Jesus na parede? Permanecer é muito mais do que um momento espiritual. Permanecer é cultivar uma vida de comunhão com Cristo. Porque a vida espiritual, ela, se não for sustentada por esta seiva de Cristo... Olha, a vida espiritual, ela não é sustentada por culto. A vida espiritual é sustentada quando você tem conexão profunda com Jesus.
ela é sustentada com um relacionamento contínuo com Deus. É lógico que o culto faz parte disso, mas não é só o culto, porque se fosse o culto, estariam todos os crentes conectados com Deus, mas não é só sobre vir o culto. Jesus mesmo falou que no meio do trigo vem o joio. Então não é sobre estar no ambiente, é sobre você permanecer. Então você sabe que muitas pessoas que permanecem em Cristo, elas entenderam que não é sobre um evento religioso, não é sobre um domingo, não é sobre ouvir uma mensagem, é sobre praticar o cristianismo de forma como se aquilo se torna de fato um estilo de vida, onde você tem relacionamento com Jesus. Permanecer é algo muito mais profundo. Permanecer é quando você deixa Cristo, sabe, Ele comandar a sua vida. É o que eu disse, não é uma visitação, mas é quando alguém, você fala, Cristo não... É que o evangelho moderno é complicado, né? Esse Cristo me visita, depois não me visita, vem espírito, sai espírito, essa coisa de que, sabe, não é algo permanente. Por isso que está essa bateção de cabeça aí. É você entender que Cristo ele habita em você, você foi selado com o Espírito Santo da promessa. E é você viver nesse lugar de habitação. É quando a sua vida com Deus, ela deixa de ser apenas algo no domingo e passa a ser uma rotina diária no seu dia a dia. Diária no seu dia a dia ficou redundante, mas fica ser diária na sua vida. Então, na videira, a seiva, ela não passa pelo ramo uma vez por semana. Uma vez por semana, a videira, a raiz manda a seiva para passar por ramo. Não é uma vez esporádico. Ela flui constantemente. Quantos estão entendendo o que o Espírito está dizendo? A seiva flui constantemente. É essa circulação que deve ser assim com Cristo, algo contínuo. A seiva, ela vai produzir o ramo vivo, vai manter o ramo vivo, porque a seiva flui constantemente. Da mesma forma é a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus. Não pode ser algo esporádico, não pode ser algo semanal, tem que ser algo contínuo. Talvez isso confronte muitas pessoas aqui hoje, mas amado, esse é o desejo de Deus com você. Nós não estamos na antiga aliança, onde só os sacerdotes tinham relação com Deus, intimidade com Deus, onde só Arão, Moisés podiam entrar no Santo dos Santos, onde só Moisés podia subir e falar e ver Deus face a face. Amado, Deus ele desenvolveu já através da sua carne, o véu que foi rompido, ele deu para nós um acesso livre ao seu coração, ao seu trono. Ou seja, Deus, o desejo dele é desenvolver relacionamento com os seus filhos. E você não desenvolve relacionamento com alguém de forma esporádica, de vez em quando. É permanecendo. O verso 9 diz, como meu Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Mais uma vez Jesus está falando, permaneçam. Permanecer não é você viver uma relação ausente. Permanecer é você viver uma relação constante com Cristo. Jesus, ele ensinou isso em um outro momento, em Mateus 6, olha só. No verso 6, Jesus falou assim, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Jesus já confrontava os fariseus da época, achando que vida espiritual era algo que era para ser vivido e visto em público. Vida espiritual não é algo que é desenvolvida para uma plateia. Não é algo que você precisa acontecer apenas em público. A vida espiritual, ela começa no secreto. É com o coração alinhado, é com a fé fortalecida, é com a conexão com Cristo renovada. É isso que Deus quer nos direcionar agora nesta série. Porque se nós permanecermos em Cristo, Deus está falando, olha, vocês vão pedir o que quiser, isso será dado. Se permaneceres em mim, a palavra permanece em nós quando nós permanecemos em Jesus. Então essa fala da atual geração de que não, eu me afastei da igreja, de Cristo não. Isso é o próprio Satanás, porque a igreja é o lugar que Cristo planejou para que existisse a comunhão dos santos. O coração de Deus, o desejo de Deus é que nós vivamos em comunhão. E aí vem essas frases de efeito, essas frases do meio, essas frases, longe da igreja de Cristo nunca. É o Satanás falando. E a geração vai, se apropriando disso como se fosse uma verdade bíblica, irrefutável. Então, vida espiritual nasce no secreto. Permanecer em Cristo não é apenas uma experiência. Permanecer com Cristo é uma relação viva, diária com Ele, de intimidade. É isso que disse o salmista no Salmo 91. Ele diz, o que habita no esconderijo. Você pode ler comigo? O que é o que habita ou é o que visita, que disse o salmista? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, vamos juntos, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem eu confio. Como é bom nós podermos habitar nesse lugar. Como é bom nós podemos estarmos debaixo das asas e das penas do Senhor.
Esse é o refúgio de segurança do crente. Como é bom, igreja, nós habitarmos e não visitarmos. Então, para a gente começar a caminhar para a segunda parte da mensagem, eu quero dizer para você, Cristo, Ele não nos chamou para visitá-los, Ele nos chamou para permanecer nele, para nós habitarmos nele. Davi falava, uma coisa eu peço e buscarei, que eu possa habitar todos os dias. Amado, é essa vida que nós precisamos ensinar para o povo moderno, porque talvez as gerações passadas sabiam muito bem disso, mas as gerações atuais, isso foi se perdendo. Por conta do quê? Por conta, talvez, do excesso de opções. Talvez sim, o inimigo ele se transforma até em um anjo de luz, se possível, para enganar os eleitos. Então não pense você que as distrações desse mundo, elas não são também usadas como ferramenta espiritual de Satanás para te desconectar da fonte. Não pense nisso. Hoje são tantas opções, o cardápio é tão vasto, logicamente para aquele que é o consumista gospel. O cardápio é tão fácil que hoje eu não vou, porque hoje eu também tenho. Amado, culto a Jesus é intransferível, como é que fala? É inegociável. É inegociável. E falar sobre isso hoje pode parecer que a igreja é a igreja abusadora, como dizem, é a igreja controladora. Não, é a igreja bíblica que ensina como que se vive a vida cristã. Não deixemos de congregar. Não deixemos de congregar. Permaneçam em mim. A palavra o tempo inteiro vai estar alertando. Jesus vai estar alertando. Através dos apóstolos, através dos profetas, de Gênesis e Apocalipse, você vai ver uma exortação para que você permaneça conectado a Ele. Eu tenho falado isso nas minhas pregações. Olha, não é como você inicia, mas é como você termina. Começar bem, todos começam. Todos se matriculam no curso de inglês, todos se matriculam na faculdade, todos se matriculam. Isso é muito fácil, mas é sobre você ter constância. E esse é o problema da geração atual. E eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui hoje que precisam desenvolver constância com Jesus. E não ficar negociando. Então se eu fui dormir tarde, ontem eu fui dormir 2:30 da manhã, é inegociável. Com 2 filhos pequenos, é inegociável estar na casa de Deus. É inegociável. Acorda, dá um banho gelado, dá um grito, joga uma coisa na cabeça, mas vão ter que vir. Por quê? Porque é inegociável. É inegociável, mano. É como o ar que nós respiramos. Não tem opção. Agora, ontem eu fui dormir 2 da manhã, Deus entende. É o que eu falei no domingo passado, né? O seu patrão entenderia você chegar na segunda e falar, eu não vou hoje porque eu fiquei assistindo os gols do Fantástico. Eu fiquei assistindo uma série. Não, meu patrão vai entender, afinal de contas, era The Chosen. Ele vai entender. Se era The Chosen, o bispo Fê vai entender. Chega amanhã, segunda-feira, para o seu patrão, não aparece lá e fala, olha, fui dormir tarde no domingo. Você não seria louco de fazer isso? Talvez você até ligar para alguém, tem um atestado aí? Agora, quando é com o Rei da Glória, quando é o Quírios, quando é o Deus que nós cantamos hoje, os olhos dele são como 2 chamas de fogo. Quando é aquele que está sentado, o cavaleiro do cavalo branco, aquele que virá do alto dos céus, aquele que diz que debaixo dele, debaixo do céu, da terra, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Quando é com esse eu falo, ele entende. Eu não consigo compreender essa falta de temor que as pessoas desenvolveram com Deus. E essa desconexão, ela vai indo aos poucos. Então a pessoa era fervorosa no culto, a pessoa orava, a pessoa queria servir, a pessoa queria estar em tudo. E aí ela deu um passo para trás e dá outro passo para trás. É como essa imagem, é como se os galhos, né, como se os ramos aqui fossem rompendo aos poucos. E talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa manhã que está respirando por aparelhos. Mas esse é o amor de Cristo chegando para você e falando para você, permaneça em mim. Porque sem mim o próximo passo é nada podeis fazer. Como seu pastor e aquele que te ama em Cristo Jesus, jamais se desconecte de Jesus, jamais se desconecte da obra, jamais deixe de colocar o reino em primeiro lugar. Lembra que eu falei na série passada sobre a diferença de importância e prioridade? Para muitos o reino é importante. O reino é importante, dependendo da hora que você foi dormir, amanhã é importante ter culto, mas não é prioridade. O reino tem que ser prioridade. Jesus não está dizendo se coloca ou não o reino, ele está falando se coloca em primeiro lugar. Então é um alerta para todos nós,
para essa geração de que tudo toma um espaço, tudo toma um lugar, tudo é demais, tudo vem em primeiro. Eu preciso ver a vida do outro, eu preciso pegar a rede social, eu preciso curtir, eu preciso sentar na mesa, sabe, conectado com alguém, eu preciso estar sempre lá, sempre ausente, sempre distante. E isso tem se tornado um comportamento também espiritual. Tudo tem tomado lugar de primazia de Cristo. Então veja, não estou aqui entrando numa nova série, desconectando de tudo que Deus está falando, porque não tem como, a palavra de Deus é a mesma. E as séries vêm para que a gente, de forma talvez didática, consigamos aqui entender cada aspecto do que é o Evangelho, cada aspecto do que é a sã doutrina. Mas, na verdade, o foco é sempre o mesmo. O fruto é o quarto ponto de hoje. O fruto, ele não é o resultado humano. Ele é resultado de conexão com Deus. Então, eu citei, né? Em vão trabalha o sentinela, aquele que se auto-edifica, aquele que tenta edificar-se a si mesmo. Então não é o resultado do seu trabalho, não é o resultado humano, mas é de uma conexão com Deus, é de nós estarmos conectados a Jesus. Jesus, ele falou algo maravilhoso no verso 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, talvez aqui seja, sem mim, nada podeis fazer. Quem permanece em mim dá muito fruto. Se eu perguntasse hoje de uma forma racional, quantos querem dar muito fruto nessa vida? Quantos querem de verdade? Levante suas mãos. Nós queremos dar frutos. E não poucos não, porque Jesus está falando, se você permanecer, é muito fruto. É fruto em abundância. É como se você plantasse lá a videira e falasse assim, dá só 2 uvas. Você não tem o controle. Você planta lá a mangueira e fala, dá 2 mangas só. Dá 2 maçãs só. Dá 2 bananinhas só. Não tem como, meu amado. Quando você está conectado, o fruto é em abundância. Mas precisa estar conectado. Precisa estar conectado. Por isso Jesus falou, quem permanece em mim. Então perceba aqui, ele está dizendo, olha, não é quem se esforça que vai dar mais fruto. Não é quem tem mais suor, não é quem paga o preço, ele está falando, é quem permanece. O fruto não é resultado, então, de um esforço humano. O fruto é resultado de uma conexão com Cristo. Quando alguém permanece em Cristo, o caráter muda, sabia disso? Quando alguém permanece em Cristo, o coração muda. Quando alguém permanece em Cristo, a vida muda. O fruto aparece. Agora, qual que é o problema? A pessoa, ela experimenta de uma mudança inicial, de uma transformação inicial. Ela fala, não, já está bom. Olha, eu cresci, e eu posso falar isso, né? Eu cresci nos caminhos de Deus. Eu tenho aquele testemunho, né? Eu, como meus irmãos e outros aqui da minha geração, o nosso primeiro presente foi uma Bíblia. A gente nasceu debaixo de oração. Aí Deus foi tão bom com a gente que a gente já cresceu debaixo da graça. Então, imagina o quão privilegiado. Estou falando de mim aqui, não é para você, para gerar inveja, não, mas eu estou contando meu testemunho. Quão privilegiado eu fui por Deus, pelos pais que eu tive, pela criação que eu tive, pelo conhecimento da palavra desde pequeno, da graça de Deus. O quão privilegiado. Agora, eu olho hoje para mim, eu já não estou onde eu estava antes. Mas eu sei também que eu não estou onde Deus quer que eu esteja. Então isso me obriga a continuar prosseguindo, disse Jesus, conhecereis e continuareis e prosseguireis em conhecer Jesus Cristo. Então não é sobre, não, eu já conheci, porque eu nasci no berço evangélico, agora, amado, eu não posso me desconectar desta fonte nunca. Você está entendendo? Porque o engano de Satanás é tipo, já cheguei, você já está onde você estava bom, você já conheceu, você já foi 1 ano na igreja. Como se fosse meta de empresa ser batida. Não, bispo, eu vim 1 ano, bati o crachá, eu estou falando, é a mente trabalhadora. Não é sobre trabalhar para Jesus, é sobre trabalhar com Jesus. E não é só sobre eu trabalho para Ele um tempo, eu trabalhei para o meu patrão, eu trabalhei naquela empresa, eu também trabalhei para Jesus um tempo. Não é sobre isso, é sobre você a partir de hoje fazer tudo com Jesus na sua vida. Tudo com Jesus. Senão a gente entra na estatística daqui a pouco. Não, eu fui na igreja, eu frequentei a igreja durante anos. Só que agora sabe como é? Estou distante da igreja, mas não estou distante de Deus. O Satanás já te dominou faz muito tempo, você nem percebeu. E todos nós estamos sujeitos a isso, se nós não vigiarmos a nossa carne. Todos nós. Todos nós. Pode ser pastor, pode ser apóstolo, presbítero, pode ser, sei lá o que, querubim da quarta, pode ser anjo, pode ser arcanjo, pode ser vice-deus, na nossa humanidade, todos nós estamos.
Não, mas eu sou o pastor presidente. Tem a mesma carne. Eu sou o pastor superintendente. Uma vez eu fui comprar uma bateria para a igreja. Você lembra disso, Nádia? A gente estava numa loja de música. Aí o cara viu que a gente era da igreja, pastor. Aí o vendedor lá, porque essa caixa, esse prato. A gente falou, não, a gente vai usar na igreja. Porque eu sou o terceiro vice-intendente do não sei o quê. Até a voz mudou. Oi, amado, você não é nada, cara. Eu sou o vice-intendente o terceiro da 24ª fila, porque quando sai um eu entro, eu sou o suplente do não sei o quê, da amiga. E fica nisso. Amado, se nós desconectarmos de Jesus, se nós desconectarmos da fonte, nós não somos nada, Jesus falou. Nós não podemos fazer nada. O Evangelho não é mais uma filosofia. O Evangelho é o único caminho. Jesus é a única verdade. Ele não dá opções, eu sou um caminho, eu sou uma verdade, e Nietzsche tem também a sua verdade, a verdade do outro. Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. É isso e ponto final. E podem falar que a minha pregação é fundamentalista, que é radical. Amado, eu estou fechado com Jesus Cristo. Uma vez em Cristo, eu estou nele para todo sempre. Eu estou aqui para agradar a Ele, que é o meu Criador, para pregar aquilo que a palavra de Deus diz que é poder do Espírito Santo. E couves para a minha verdade, a sua verdade, a verdade terceira, então temos várias verdades, então 5 mais 5 não é mais 10, porque a verdade do coleguinha é que 5 mais 5 é 9, porque senão vai ofender ele. Couves para o coleguinha, ele que vire gente e aprenda que a verdade é inegociável, imutável. Aí fica essa geração que tem que tomar cuidado com o que fala, tomar cuidado com as pessoas. Meu amado, a verdade é o que transforma. A verdade é o que liberta. Jesus não fica dando opção, não. É céu ou inferno. Não pensa você que tem um terceiro caminho aí no meio. Não. É céu ou inferno. É sim, sim, não, não. Os mornos estão a ponto de serem vomitados. Eles antes fossem frios ou quentes. Agora essa mornidão gera enjoo no estômago de Deus. Ele diz, eu estou a ponto de vomitar-vos da minha boca. É a igreja atual moderna. Aí vai chegar no final dos tempos. Posso prever? Eu não vou prever porque Jesus já preveu. Ele já falou, aí no final dos tempos, muitos dirão, mas no teu nome, nós expelimos demônios, no teu nome realizamos curas, no teu nome nós fizemos prodígios, no teu nome nós enchemos igreja, no teu nome nós fizemos culto à noite, no teu nome nós levantamos a plaquinha, no teu nome Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você está entendendo a seriedade do que Jesus está falando? Ele não está, a carta não é para os que estão fora, é para os que estão dentro. É para aqueles que estão dentro, mas não estão mortos, porque tem aparência de que vives, mas estão mortos. É a igreja de Sardes todinha. E até o que ainda está vivo falou, vai morrer se vocês não se alinharem aí. Então essa série, meu amado, é a seiva do Espírito Santo fluindo em nós e através de nós. Porque a seiva da videira, ela passa pelo ramo. E se não passar pelo ramo, não tem como ter fruto lá na ponta. Precisa passar pelo ramo. E só passa pelo ramo a seiva aqueles que estão conectados em Cristo. Nunca em toda a sua vida abra mão desta conexão. Jamais. E eu vou falar para você, o diabo vai tentar te afastar. O diabo vai tentar te roubar. O diabo vai tentar fazer com que você tenha as frases e as justificativas e as historinhas todas para você justificar o porquê você não congrega, o porquê você não lê, o porquê você não ora, o porquê você não precisa disso. Ele vai conseguir. Porque, se possível, ele se transforma em um anjo de luz. Eu disse, ele vai conseguir? Não, ele vai tentar. Mas, em nome de Jesus, vai cair por terra, meu amado. Não vai achar espaço. A gente precisa lembrar sempre que a nossa vida principal, ela é espiritual. Eu acho engraçado isso, né? A gente fala que... a Bíblia fala assim, o reino visível, ele veio existir das coisas que não existem. O visível veio existir das coisas que não se veem. É o que diz a palavra. E a gente se esquece que existe um mundo invisível, mas que ele é real. Ele é real. Aí quando você prega isso, as pessoas falam, não,
Não, mas é bem assim. Veja bem, vamos olhar os dados, vamos olhar a política, vamos olhar para a matéria, vamos olhar para a carne, vamos olhar para sangue, em outras palavras. E Paulo diz, não é sobre carne ou sangue, nossa luta não é contra isso, é contra principados e potestades. É contra o que está por trás disso. A nossa luta não é contra um partido, não é contra uma pessoa, é contra o que está por trás de tudo isso. E a gente precisa entender isso. E aí a gente fica muito no que a gente está vendo. Muito Tomé, né? Eu preciso ver. Aí você fala, tem um mundo espiritual. Eu não acredito nesse negócio de mundo espiritual. Anjo? Esse papo para boi dormir. Anjo, não existe nada. O diabo é um ser folclórico. Aí eu falo, seu celular está conectado aonde? No Wi-Fi. Eu falei, cadê o Wi-Fi? Você enxerga? Não, mas está conectado. Aí você crê no Wi-Fi, mas você não crê no mundo espiritual. Você crê no Bluetooth, que você conecta aqui, ouve a música lá, mas você não consegue crer que Deus, da mesma forma que você não vê, Ele é real. Você sente o vento, você não enxerga o que é o vento, aí você, não, mas o vento... Amado, entenda, tem coisas que você não vê, mas que são mais reais do que as coisas que você vê. E não tem como você vencer isso se você não estiver conectado à videira. Não tem como. Então o alerta do Espírito nessa série é para que a gente venha entender que a seiva da videira precisa passar pelo ramo. E se não passar pelo ramo, não vai ter fruto. E aí, só para eu fechar o raciocínio, para ir para o último ponto de hoje, o que acontece com a geração atual? Ir lá na igreja não está dando resultado. Eu falo, meu Deus do céu, para com isso, para de colocar Jesus na sua métrica de que tem que dar resultado. Talvez não vai dar nenhum resultado humano que você quer, não. Mas eu te asseguro que você já ganhou a vida eterna em Jesus Cristo da cruz, que você vai experimentar de um cuidado, de um sobrenatural, do ministério angelical acampado, das dádivas de Deus, só que o resultado humano, talvez você espere, talvez não seja na igreja. Não é sobre você investir aqui, e não, eu investi tanto, bispo, mas eu ofertei tanto, então eu tenho que colher tanto. Meu amado, você está pondo Jesus na parede. Jesus não é investimento financeiro, não. Sadraque, Mesaque e Abidnego, o que eles fizeram? Sim, se Deus não fizer, que nós morramos. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Quer saber, ó rei Nabucodonosor? Pode tocar o pífaro, o saltério, a gaita de folha, pode tocar a musiquinha. Pode chamar o Jeconias. Nós não... Nada contra o Jeconias, tá? Ele é um homem de Deus. Pode tocar o que for. Nós não nos prostraremos. Se Deus quiser nos livrar, Ele que nos livre. Nós não vamos nos prostrar. Será que tem Sadraques, Mesaques e Abidnegos aqui nessa geração? Se der resultado, se não der resultado, a minha suficiência e dependência vem de Deus. Você crê que Jesus é suficiente na sua vida? Então você não precisa de mais nada. Ele é suficiente. A Bíblia diz que Ele é o nosso suficiente Salvador. Só que a geração do consumo gospel vai na igreja para dar resultado. Parênteses, eu não sei em quantos parênteses eu já abri, né? Mas vou abrir o último, vou fechar e vou finalizar o culto. Isso não invalida o fato de que você viver a vida com Deus, não há bênçãos a serem derramadas sobre a sua vida, tá? Eu só estou falando que você não deve buscar as bênçãos, você não deve buscar os pães, os peixes que Ele vem a multiplicar. É isso que Jesus falava. Vocês estão me seguindo pelo pão que eu multiplico. Vocês estão me seguindo porque eu faço milagres. E o povo era o povo consumista, porque dá pão e mortadela. Então vamos lá! Jesus estava falando isso, vocês estão vindo porque tem comida quando eu ministro. Porque tem multiplicação de pão. Mas depois que acabava o pão, todo mundo retirava. Nós não podemos ser como esses, amados. Quinto ponto e último de hoje. O Pai poda para que a vida se torne mais frutífera. E aqui só os espirituais vão entender. O verso 2 diz, todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele... Consegue entender a diferença? Vou ler com calma. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele limpa. Isso é uma poda, para que produza mais fruto ainda. Ou seja, a poda não é rejeição, a poda é cuidado. Você pode falar isso com a sua mão ao céu? Fala, poda não é rejeição. Poda é? Então entenda, para a geração consumista hoje, a poda é vista como o Deus pesando a mão. Deus só está te podando, querido, para você dar mais fruto. Olha para esse altar, você acha que Deus não está nos podando como igreja? Para que a gente venha dar mais frutos? Mas a geração consumista não entende isso. Deus, como um bom agricultor, Ele remove coisas da nossa vida. Distrações, hábitos, dependências, prioridades erradas, pessoas, desejos. O que é isso?
é a poda do agricultor chegando, não, você pensa assim, não é assim que eu penso, clac, tira isso, e quando você vai vendo, cadê o corpo ministerial, que eu estava aqui, os pastores, que eu estava falando na reunião quarta-feira, Deus falou, tira isso, eu falei, é isso? Então tiro agora, imediatamente. Por quê? Porque eu decidi viver para a honra e glória do meu Senhor Jesus. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O que é isso? São podas, dos mais simples aos mais desafiadores. Desejos, prioridades, pessoas. Ele vai podando. Então ele não faz isso para nos machucar. Entenda. Ai, mas está doendo porque a poda cortou também. Mas é para limpar, é para que você dê mais fruto. A palavra corta, mas ela liberta. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como é que eu sou liberto? Eu preciso conhecer a verdade. Então tem que ser liberto da mentira. Isso é o quê? É Deus podando, é o agricultor vindo e falando, eu preciso podar aqui, eu preciso tirar isso aqui. Não é para te machucar, mas é para que você venha a ser mais frutífero. Ele não está fazendo então, amado, um massacre. Olha, Deus está nos massacrando, Deus está pesando a mão. Ele está cortando para que você venha a dar mais frutos. Ele faz isso para que você seja mais frutífero. Ele faz isso como? Através de uma pregação como essa, através de séries como nós estamos vivendo nos últimos tempos, através da pregação da palavra, porque o maior perigo não é você cair, o maior perigo, você entendeu hoje, é você se desconectar dele. Então ele vem numa série e fala, eu preciso podar corações aqui, porque para que você não fique assim e daqui a pouco não tenha mais nada conectado a ele, e você esteja conectado com todo mundo, menos com a fonte verdadeira da sua vida. Então não é sobre você cair, é sobre você desconectar. Esse talvez seja o maior perigo, se desconectar de Jesus. Então perceba algo muito interessante nesse versículo que nós acabamos de ler, e eu já vou finalizar. Jesus, ele não está falando de ramos que não produzem frutos. Ele está falando de ramos que já produzem frutos. Consegue entender a profundidade disso? Aquele que dá fruto, limpa para que dê mais fruto ainda. Ou seja, a poda não acontece porque Deus desistiu de alguém. E aí aqui que muitos caem fora. Está difícil a minha vida. Não, é para que você venha dar mais frutos. Deixa eu te falar, você que está caminhando com Jesus há 5 anos, há 10, há 15, há 20, há 30 ou 40, não sei, entenda, é para que você dê mais fruto. Não é que ele quer te cortar, não é que ele está te excluindo, ele está te podando para que você venha dar mais fruto. É justamente o contrário do que o inimigo quer que você pense. O inimigo quer que você pense, não, você foi cortado, não, acabou, não vai dar mais nada. Não, a poda ela acontece porque Deus ele quer levar aquele ramo a um nível maior de frutificação. Quantos estão pegando isso para a sua vida espiritual? Deus está podando pessoas nos últimos meses, anos, para que a vida espiritual seja ainda mais frutífera. Porque quem cultiva a videira sabe disso. No passado eles sabiam muito bem. A videira precisa, para produzir bons cachos de uva, o agricultor precisava chegar lá e constantemente ir lá e podando os ramos, para que mais cachos viessem a dar frutos maiores e melhores. Então ele cortava a parte da planta, para que aquilo que estivesse, presta atenção, aquilo que estivesse roubando a energia daquele ramo, ele removia galhos que cresciam na direção errada, retirava excesso. É isso que faz o agricultor. Impede que o fruto, fazia isso no passado e continua fazendo, que o fruto amadureça corretamente. Ele vai lá, está impedindo o fruto de crescer. Eu preciso cortar esse galinho aqui, eu preciso cortar esse raminho aqui, eu preciso cortar está para o sentido oposto, eu preciso tirar isso aqui. Então, do ponto de vista do ramo, aquilo parecia perda. Do ponto de vista do ramo, parecia corte, parecia diminuição. Mas, na verdade, era preparação para um fruto ainda maior. Você consegue entender? Tem muita coisa na sua vida, eu vou finalizar a série falando sobre isso. A série não, a mensagem. Tem muita coisa na sua vida que você fala, mas parece que eu perdi. Não, você só foi podado. Porque do ponto de vista do ramo, parece que diminuiu, parece que cortou. Mas tinha muito mais folha, tinha muito mais galho. Mas Deus falou, pois é, mas isso estava roubando e drenando a sua energia. Eu preciso cortar isso. É que nem cabelo, amado. Você sabe, todo cabeleireiro e todo mundo sabe, se cortar o cabelo cresce mais forte. Então Deus vai lá e dá uma poda para quê? Para que frutos novos venham a nascer. Para que um processo mais frutífero aconteça do que o primeiro estágio. Então seja maduro e entenda que não é sobre cortes, é sobre poda para que você venha dar mais fruto ainda, como disse Jesus. E Deus ele trabalha muitas vezes assim na nossa vida também. Às vezes ele remove coisas que nós achávamos importantes. Quantos aqui já viram isso? Nossa, isso aqui era tudo. Se Deus tirar isso aqui, acaba a minha vida. E Deus fala, eu vou tirar para você ver que não acaba não. Coisas que eram essenciais para nós. Nós não entendemos. É redundante eu falar do que aconteceu aqui na transição? Você consegue entender com esse olhar? Coisas que nós achávamos fundamentais, essenciais, e que não fossem importantes. Mas entenda, Deus falou, eu preciso que essa igreja dê mais fruto, então eu preciso de podas. E são doloridas, são desafiadoras, são difíceis.
Mas não é sobre nós termos sido jogados e deixados no meio do caminho. É sobre frutos ainda mais profundos. Então ele corta distrações, ele corta relacionamentos, ele corta caminhos, ele corta planos, ele corta coisas que às vezes nós mesmos criamos. E no momento da poda, a sensação ela é essa, é a sensação de perda. Mas na perspectiva de Deus, nunca é perda, é sempre uma preparação, é sempre um ajuste. Porque Deus, com Deus, amados, nós podemos entender que Ele não nos abandona. Nós estamos conectados em Jesus Cristo. Somos filhos amados. Então o que Ele está fazendo? Ele está multiplicando o nosso fruto. Olha o que disse Paulo aos Hebreus no capítulo 12, verso 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita aquele que é filho. Aí o cara que está sendo corrigido e açoitado fala, não, Deus me odeia, olha o que Deus está fazendo. Não, é porque Ele te ama que Ele está te corrigindo e te açoitando. Porque Ele só faz isso com o filho que Ele ama. Eu já dei inúmeras vezes esse exemplo. Eu não vou corrigir o filho do vizinho. Por quê? Porque não é meu filho, porque eu não amo, porque eu não tenho nada a ver com o vizinho. Agora os meus... Mas na perspectiva, essa semana minha esposa teve que falar firme com os meus filhos em casa. E aí eles, você é uma péssima mãe. Você acha que os meus não falam as coisas assim? Não. E eles são mais ousados. Eles falam assim, e você ainda fala que você é pastora. Essa doeu, né? Assim. Você está brigando com a gente e você ainda fala que é uma pastora. Olha a audácia da carne. Chutou a canela, né? Mas é justamente que eu sou tua pastora, meu querido, que você vai ficar mesmo de castigo, porque eu te amo. Você consegue entender? O imaturo não, o imaturo fica, ainda você fala que é Deus na minha vida, ainda você fala que eu estou na graça, ainda você fala que você quer, fala, ramilentinho, eu estou te podando para você ter mais fruto. Deus não te chama de ramilentinho, tá? Fui eu que te chamei. Deus chama de filho amado, bendito, ovelha santa. Porque o Senhor corrige a quem Ele ama e açoita todo aquele que é filho. Mas no verso 11 diz assim, toda disciplina com efeito no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Então no momento da disciplina, você diz que é pastor ainda. No momento da disciplina você fala que é minha mãe, que você me ama. E você fala que Deus e que eu tenho a graça e que não sei o quê. Você é igual o Lourenço aqui, mimadinho para Deus. Porque no momento da disciplina, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado fruto de justiça. Entenda, meu amado, você pode estar passando por um momento desafiador, mas Deus não está te cortando, Ele está podando a sua vida para que você venha a ser um crente mais maduro, para que você venha a experimentar de coisas mais profundas. Deus não poda para diminuir, igreja, a vida de ninguém. Deus poda para aumentar o fruto daquele que já dava fruto. É o que Ele está fazendo com muitas pessoas aqui. E esta série vem para que você tenha clareza disso e não fique, mas cadê Deus na minha vida? Cadê? Você diz que você é o Senhor, você diz que é o meu Salvador. Lembre-se sempre da analogia dos meus filhos. Você diz ainda que você é pastora, que você é mãe. Sim, é porque eu sou mãe, porque eu sou teu Deus, que eu vou te corrigir, E nessa hora pode parecer que está doendo, mas depois vai trazer o que? Disse Paulo, produz fruto pacífico. Produz fruto pacífico. Vai ver meus filhos depois da exortação. Mais conectados, amando mais ainda, porque toda disciplina gera amor. Por mais que gere também na hora tristeza, pareça tristeza, mas é o amor demonstrado. Eu preciso terminar, amados, dizendo para você que talvez muitos cristãos estejam cansados. Não porque Deus é pesado, porque Deus não é pesado. Mas talvez você esteja pregando para alguém nessa série sobre isso, esteja cansado. Mas por que está cansado? Porque está tentando viver a vida cristã desconectado da videira. Está tentando trabalhar sem Deus. Está tentando trabalhar sem o Senhor. Está tentando prosperar sem Deus. Está tentando criar os filhos sem Deus. Está tentando fazer qualquer coisa sem Deus. Começa a fazer as coisas com Deus, porque você está conectado nele. Jesus, Ele não nos chamou para tentar viver melhor. Jesus nos chamou para nós permanecermos nele. Jesus não chamou você para tentar pelo seu esforço. Tentar dar fruto. Aquele que está conectado nele, esse dá muito fruto. Ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Então, a partir de hoje, não seja louco. Não seja louco de tentar a sua vida, porque você vai quebrar a cara, você vai se frustrar, você vai... E Deus está só aqui falando, eu só estou podando. O que diz a palavra? Não estranheis o fogo ardente que arde no meio de vós, achando que ele vem para consumir. Não é para consumir, é para nos provar.
Às vezes o fogo vem e você fala, ai meu Deus, é o diabo. Amado, o diabo não toca em você. Não tem autoridade nem legalidade para isso. A tempestade que você está vivendo, você fala, meu Deus, o Satanás me pôs numa tempestade. Diz a palavra, compeliu Jesus para que os discípulos entrassem no barco. Insistiu Jesus para que eles entrassem no barco. E no meio do caminho, o Senhor fala, agora vem tempestade. Não tinha Satanás nenhum, era o próprio Deus colocando eles no meio de uma tempestade. Talvez você esteja vivendo essa tempestade. É o diabo. Para de falar que é o diabo. O diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Talvez Jesus permitiu você estar no meio de uma tempestade para que você venha ver Ele andar sobre as águas, para que você venha ver Ele mandar o vento, para que você venha ver Ele mandar o mar se acalmar, para que depois da tempestade você venha dentro do barco adorar Jesus e dizer verdadeiramente, esse é o Filho de Deus, para que você venha ter encontro com Ele mais profundo, para que você venha ver que você está guardado por Ele, não para que você seja um filho mimado falando, cadê Deus? Deus não está aqui cortando filhos, amado, porque filhos não são cortados, filhos são podados, para que eles venham a dar muito mais fruto. Não tente viver sua vida cristã desconectado dessa videira. Ele nos chamou para permanecer nele, porque quando nós permanecemos em Deus, a nossa vida flui, e quando a vida flui, meu amado, o fruto ele aparece. Que você possa a partir desta série começar a ver muito fruto na sua vida, que você possa vir a enxergar a partir dessa série, sabe, coisas talvez que você nunca tenha visto, com maturidade, com sabedoria, amando a disciplina e o conhecimento, amando a exortação, entendendo que a poda que a tesoura dá não é corte, mas é para que frutos maiores e melhores venham a nascer. Que assim seja na sua vida, meu amado, porque assim quer que seja o Senhor, em nome de Jesus. Eu digo, se você crê nisso, diga amém, amém. Você pode liberar uma salva de palmas a Jesus. Eu tenho 2 minutos para orar com você. Se coloque de pé no seu lugar. Se você pudesse colocar de pé já com as 2 mãos aos céus em sinal de rendição. Pai, obrigado por esta manhã. Obrigado, Pai, por mais uma palavra que vem do teu coração. Obrigado, Jesus, por esta série que nós estamos iniciando, Jesus. Alertados, Pai, sobre o poder da conexão com tudo menos contigo, Pai, que é a videira verdadeira. Jesus, obrigado porque nós estamos em Ti, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor está desenvolvendo em nós uma maturidade. O Senhor está desenvolvendo em nós, Pai, esta sabedoria. E eu oro, Jesus, finalizando essa primeira mensagem, sabendo que muitas coisas ainda serão trabalhadas, Pai, nos próximos cultos. Mas eu oro hoje, Pai, para que esta maturidade de fato ela venha a ser desenvolvida. Que ninguém venha reclamar, Senhor. Que ninguém venha olhar, Pai, para Ti como aquele filho mimado reclamando do pai que está corrigindo, do pai que está exortando, do pai que está açoitando, do pai que está, Senhor, muitas vezes trazendo um ensinamento no meio da dor. Deus, Tu és esse conosco. Tu és aquele que permite com que no mundo nós tenhamos aflições, mas o Senhor mesmo falou para que nós venhamos a ter um bom ânimo, porque o Senhor já venceu o mundo. Jesus, a nossa oração é para que a partir de hoje nós não venhamos mais a ter esta mente de trabalhar para o Senhor, mas hoje nós queremos mudar isso no nosso coração. Tudo que fizermos será com o Senhor, Jesus. O nosso amanhecer, o nosso entardecer, o nosso anoitecer, Jesus. Pai, os nossos dias, a nossa segunda-feira, a nossa terça, a nossa quarta, o nosso trabalho, os nossos investimentos financeiros, o nosso ganha-pão, Jesus, as nossas empresas, Jesus, os nossos relacionamentos, tudo isso, Pai, nós estaremos ali trabalhando com o Senhor, porque estamos conectados em Ti, Pai. E quando estamos conectados em Ti, Pai, o Senhor diz que frutos são abundantes. Sem Ti nós nada podemos, mas em Ti, Jesus, nós podemos todas as coisas. Tu és aquele que nos fortalece. E eu sei, Pai, que uma série como esta vem para fortalecer mãos. Uma série como essa, Pai, vem para que o Seu amor seja manifestado de forma, Senhor, Pai, natural, com que o Seu amor venha a ser demonstrado, Jesus, como aquele Pai que ama, aquele Pai que cuida, aquele Pai que, Senhor, guarda dos nossos corações, cuida dos nossos corações. O Senhor nos amou antes da fundação do mundo, Jesus. Se nós hoje podemos dizer que Te amamos, é porque muito antes o Senhor nos amou primeiro, Pai. Jesus, somos filhos amados, e nós queremos dizer no final dessa mensagem que permaneceremos em Ti para todos sempre, Jesus. O Teu amor já nos alcançou, Jesus. O Teu amor, Pai, está em nós, que flua em nós não só aos domingos, Pai, porque a seiva não
flui, Pai, esporadicamente, mas que seja contínuo, que seja, Pai, todos os dias, todas as manhãs, Jesus, que nós venhamos a viver o Teu amor, Jesus. O Senhor nos amou, o Senhor, Pai, produziu em nós, Jesus, uma grande graça para que nós venhamos a ser salvos por ela. Pai, esse é o Teu amor demonstrado pela vida dos Teus filhos, Jesus. Portanto, nós terminamos esse culto te agradecendo, Pai, te agradecendo pela poda, te agradecendo pela exortação, te agradecendo pelos confrontos, porque como o Senhor nos ensinou domingo passado, quando estamos à mesa, os nossos corações são revelados. Quando estamos à mesa, Pai, oh Jesus, a verdade, a confronto, a decisões, Deus, é sobre isso que o Senhor está fazendo. Oh, e nós oramos, faça do Teu jeito, faça como Tu queres, Pai, faça, Senhor, em nós, faça através de nós, Jesus, que nós possamos não estar conectados somente no mundo digital, mas nós queremos, Pai, estar conectados à videira. Nós queremos, Pai, produzir os frutos, não pelo nosso próprio eu, não pelo nosso querer, mas pelo aquilo que Tu quer, pela Tua seiva em nós, pela Tua vontade em nós. Deus, aquele que estava desconectado, nós oramos para que agora, Jesus, haja essa conexão, para que agora, Senhor, todos esses ramos, Jesus, talvez aqueles que estavam respirando por aparelhos, hoje o Senhor produz vida, hoje a seiva foi gerada, hoje a seiva foi nutrida, hoje, Pai, os ramos foram nutridos com a Tua seiva espiritual, com a Tua seiva divina. Obrigado, Deus, obrigado, Jesus. Deus, obrigado por este lugar, obrigado por esta nova série, obrigado, Jesus, porque nós podemos compreender os Teus mistérios. Obrigado, Jesus, porque nós podemos dizer que o Teu amor nos alcançou. O Teu amor nos alcançou, Senhor. Ele vive em mim, já não mais vivo Levante suas mãos, é 1 minuto, meu amado, 1 minuto, 1 minuto, pra você sair daqui nesse lugar de prostração. Oh, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou, Ele me amou. Ele me amou, Ele me amou. Ele me ama. Eu passei, mas tem uma expressão nessa música que diz assim: peraí. Antes disso, Jus. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão.
O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afundando. Você pode dizer isso mais uma vez? Vamos cantar isso mais uma vez com ousadia. Diga: Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. E se a graça é um oceano, estamos afogando. Mais uma vez, declare isso. Somos Sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai. Ei, se a graça é um oceano, estamos afogando. Não tenho tempo pra perder com este. Amado, não há tempo pra perder com o ressentimento. E eu preciso que você saia daqui hoje convicto nisso. Não perca mais tempo da sua vida reclamando, questionando, mas você entenda que o amor dele foi manifestado por você, não foi só na cruz, mas antes dos tempos eternos, disse o apóstolo Paulo. O cordeiro já havia sido imolado. Então, para terminar, eu prometo que é mais um minuto. Levante suas mãos e diga isso: o seu olhar de graça me atrai à redenção. Sua herança, Ele é o nosso galardão. Teu olhar De graça nos atrai a redenção. Vamos juntos! Se a graça É um oceano. Estamos afogando. com as mãos aos céus. Ele me ama. Me ama. Ele Me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me amou. Me ama. Ele me ama. Jesus. Se você se sente amado por Ele, eu quero declarar que você sai daqui hoje para viver a seiva dele fluindo sobre a tua vida. Você sai daqui hoje para experimentar de uma conexão do Espírito nunca vista. Você sai daqui hoje para experimentar do amor dele demonstrado dia a dia e para viver uma conexão sobrenatural com Deus. Que você possa sair daqui nessa manhã com esta convicção de que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo e que a partir de hoje há uma conexão nova, porque nós estamos conectados à fonte, e que o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes, sejam permanentes, e aqueles que estão conectados à videira digam: libere um brado de vitória a Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Nós estamos apenas começando. Amanhã eu espero você no Cristo Livre Office, culto de oração, para nós continuarmos conectados em oração. Abraça quem está do seu lado e fala: eu e você somos ramos da videira, estamos nele e estaremos para todo sempre. Boa noite, bom dia, bom dia, bom dia. Bom domingo, boa semana a todos, graça e paz. Até amanhã.